Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você sabe o que essas palavras de Jesus significam aqui nesse texto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre um dos textos mais impactantes da Bíblia, né? O Sermão do Monte, e mais especificamente agora a respeito das bem-aventuranças. Hoje falaremos do versículo 3 e 4. Então, esses termos utilizados por Jesus são conhecidos como as beatitudes ou bem-aventuranças, e apesar de parecerem curtas sentenças, elas carregam verdades que são profundas para nós e que podem transformar, sim, a nossa vida espiritual. Não é à toa, é um discurso de Jesus e ele escolhe começar esse discurso dessa forma. Então, para começar, vamos entender aqui o que significa ser bem-aventurado. Não é um termo nosso dia a dia, certo? Eu nunca usei essa palavra sequer uma vez, tirando no contexto bíblico aqui, e eu imagino que você também não tenha usado. Então, algumas traduções, até e talvez na sua Bíblia esteja assim, trazem felizes são aqueles que. Não é das melhores traduções, tá? Dos autores que eu estudei, exegetas, né? Que trabalham com as línguas originais, dizem que não é uma tradução tão completa. Por quê? Normalmente, abençoado é o significado da palavra, e não só felizes. E convenhamos que abençoado, bênção, é muito mais do que uma felicidade, seja ela momentânea ou perene, envolve muito mais questões. Então, no grego, a palavra usada aqui, Macarius, ela traz a ideia de alguém que é abençoado, é afortunado, é aprovado por Deus. No hebraico, existe um correspondente para isso. A gente tem que ter clareza de que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, mas dado o momento, esse Antigo Testamento foi traduzido para o grego, numa versão que nós chamamos de Septuaginta. Então, essa versão, por que ela é importante para nós? Algumas escolhas de tradução utilizadas naquele período bem antigo, elas são úteis para nós, no Novo Testamento, enxergarmos alguns correspondentes na Bíblia hebraica, né? Porque era uma Bíblia grega que os discípulos tinham acesso, então era acessível para aquelas da época, embora eles são membros do povo judeu ali, mas nos auxilia a enxergar um pouco quais correspondentes do Antigo com o Novo Testamento. Então, no hebraico, o correspondente para essa palavra seria o Asher. Asher é uma palavra que ela vai ser utilizada no Salmo 1, por exemplo, que fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa palavra bem-aventurado, Asher, é correspondente à palavra Macarius, aqui do grego. Ou seja, ser bem-aventurado é ser reconhecido, ser aprovado por Deus. E não existe, talvez, bênção que seja maior que essa. Porque ser aprovado por Deus não é isso que nós buscamos continuamente. Agora perceba que Jesus, ele mostra que bem-aventurança não é algo vago, não é algo que é sem direção. Então, sempre a gente vai ter uma característica do discípulo de Jesus, do discípulo verdadeiro, e em seguida a gente vai ter uma contrapartida para essa característica. Então, nós temos 8 qualidades e todas elas devem sim estar presentes na nossa vida cristã. E existem contrapartidas para essas características. Não é relação de troca, não é um quiprocó, que a gente chama, né? Ou seja, eu dou algo para Deus e ele me dá algo de volta. Não é essa relação que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma relação onde nós, por sermos algo, por manifestarmos algo, por termos determinada característica, nós somos abençoados, tanto por ter essa característica, como uma consequência, mais do que como uma recompensa. Talvez seja a melhor hipótese, né? A melhor situação que eu posso colocar aqui que possa corresponder a essa realidade. Então, todos cristão e todos discípulos de Jesus é chamado para ser descrito como uma dessas características, ou como todas essas características, que são bem-aventuranças que nós vamos estudar. E por isso, todos os cristãos deveriam desfrutar
das bênçãos e tenha a capacidade de desfrutar dessas bênçãos que são colocadas ali por Jesus como contrapartidas, como consequências. Então, antes de dar sequência aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Produzir isso é uma alegria para mim, mas tem um custo, né, um trabalho que é desenvolvido aqui e que me custa tempo, me custa esforço. Esse esforço, uma maneira boa de se recompensar ele, larga o joinha aí e também se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e que esse conteúdo possa alcançar. O intuito principal disso é que pessoas possam ser mais incentivadas a conhecer mais a palavra de Deus, e, consequentemente, conhecerem mais a Deus e serem abençoadas e que nós façamos do estudo bíblico uma ferramenta, né? Ou melhor, um estilo de vida que seja comum a cada um de nós. Então, se você deseja isso para outra pessoa, compartilhe esse material, que a gente possa, às vezes, fazer um devocional, ouvir esse vídeo lavando uma louça, ou enquanto está dirigindo, né? Enfim, a gente não vê o vídeo, tá? Não veja o vídeo, pelo menos ouça aí o conteúdo e seja lá onde for, que esse conteúdo possa te abençoar e, por favor, colabore com a gente nessa, tá bom? Então vamos dar sequência aqui sem mais delongas. Vamos para a primeira bem-aventurança. A gente tem lá: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim como o primeiro degrau de uma escada, ele não pode ser muito alto, né? Porque senão ninguém consegue subir no primeiro degrau e que dirá em toda a escada. Da mesma forma, o primeiro passo no caminho com Deus é a humildade de espírito. Esse é o ponto de partida que Jesus escolhe para colocar no seu discurso. Ou seja, não pode ser muito difícil, mas ao mesmo tempo não deixa de ter dificuldade essa primeira etapa que Jesus coloca, mas também a gente vê que é um requisito essencial que todo discípulo de Jesus deve ter. Não que os outros sejam menos importantes, mas esse tem uma importância e tem uma relevância inicial e que é fundamental que nós desenvolvamos essa característica. Mas vamos lá, né? Bacana, é importante ter essa característica, mas do que a gente está falando aqui, né? O que significa ser pobre de espírito? Não é falta de dinheiro, tá? Então você que está pobre aí de bens materiais não se alegre tanto agora. E também não é essa questão da miséria material. Então a palavra grega usada aqui, ela significa e se refere a alguém necessitado, a um mendigo, que depende de uma ajuda externa. Ou seja, pobre de espírito é aquele que reconhece a sua total dependência de Deus. É aquele que ele olha para a sua própria vida e entende que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. E essa é a chave. Reconhecer a nossa limitação, depender inteiramente de Deus. Lembrando, né, que Adão, no Éden, muitos apontam, o pecado original foi orgulho, foi isso, foi aquilo, né? Cobiça. Mas o pecado original, no fundo, ele também é uma manifestação de independência. Adão, quando escolhe comer do fruto junto com Eva, eles escolhem ser independentes de Deus. Então, pecado e independência de Deus andam lado a lado, são inseparáveis. Consequentemente, o discípulo de Cristo, ele anda junto e dependente de Deus. Isso tem que estar muito claro para nós. Foi isso que Pedro disse a Jesus, né? Lá em João 6,68. Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É isso que Jesus quer de nós. O reino não é dos fortes, dos poderosos, né? Mas dos que se reconhecem como fracos e necessitados diante de Deus. Reconhecer o quão soberano Deus é, o quão nada nós somos diante dele. Então, se olharmos para a Bíblia aqui, nós vamos ver vários exemplos disso. Por exemplo, Jó, no início do livro de Jó, a gente tem a descrição dele como um homem íntegro, um homem temente a Deus. Mas, no final do livro, ele diz: agora que os meus olhos te veem, por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza, reconhecendo a sua miserabilidade diante de Deus, a sua dependência de Deus. Moisés também, no seu encontro com Deus no monte, Isaías, no capítulo 6, quando tem a visão de Deus, o apóstolo João,
na carta, na epístola de Apocalipse. Então, todos, quando se colocam diante da glória de Deus, reconhecem a sua pequenez. Ai de mim, o profeta Isaías usa, e é esse o sentimento, é assim conosco, e deve ser assim conosco, porque a nossa vida com Deus, ela só começa quando nós entendermos que tudo que temos, cada batida do nosso coração, cada novo dia, vem das mãos dele. Precisamos ter clareza com relação a isso. Porque pela sua misericórdia, Lamentações 3 nos diz que é o motivo de não sermos consumidos. Quando reconhecemos isso, recebemos o reino dos céus, ou o reino de Deus, como nós vemos em algumas versões, né? Amém? A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, Jesus, de cara, ele já quebra todas as expectativas que eu comentei lá no vídeo anterior, né? Então imagine ouvir isso, você um público que esperava um discurso de vitória política, de revolução contra Roma. Então, pelo contrário, né? Jesus vem, né? E diz, felizes são os que choram. Inclusive parece um paradoxo nisso, uma pessoa feliz que chora. Qual que é o nexo aqui entre uma coisa e outra, né? Mas é importante para a gente entender isso, a gente falar que choreis, Jesus está se referindo, né? Não é um choro de qualquer natureza, não é uma tristeza de qualquer natureza. Ele segue essa linha da humildade de espírito. É o choro de lamento pelo pecado, pela injustiça, pelo estado caído do mundo, pela nossa própria condição diante de Deus. Esse choro aparece em Jesus, por exemplo, quando ele lamenta pela cidade de Jerusalém, em Lucas 19. Também aparece em Tiago 4,9, quando ele nos chama a nos entristecer pelo pecado. Ele diz: entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Hoje, nós vivemos em um mundo onde a tentativa de evitar a tristeza é a qualquer custo. Mas Jesus nos mostra aqui que existe uma tristeza legítima, uma tristeza que ela é santa. A tristeza que nos leva ao arrependimento. Paulo é muito claro sobre isso em 2 Coríntios 7,10. Ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então esse choro, ele é necessário para nós, porque ele nos conduz ao consolo. Então, primeiro, o consolo da graça de Cristo, que nos perdoa, nos transforma, chega a nós. Mas depois, existe um outro consolo, que é o consolo da esperança, uma esperança futura, quando ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque estaremos sempre com ele. Nós precisamos ansiar por esse dia, porque essa é a promessa aqui. Quem chora hoje no Senhor será consolado eternamente. Esse tem que ser um motivo de esperança para nós. Quando nós olhamos as mazelas do mundo, quando nós olhamos o resultado do pecado no mundo, precisamos nos compadecer disso. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, mas isso tem que gerar contrição em nós. E o nosso pecado e o pecado ao nosso redor tem que gerar contrição e gerar prantos em nosso coração e em nossa vida. Porque dessa forma nós seremos levados e conduzidos ao arrependimento genuíno. E ao nos arrependermos, vamos nos assemelhando, né? E caminhando uma caminhada que nos leva a sermos mais parecidos com Jesus. Então, amigos, o Sermão do Monte nos desafia aqui, recapitulando os pontos, nos desafia de forma profunda. Ele nos mostra que a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica humana. O mundo valoriza os fortes, os autossuficientes, os que estão sempre felizes, aparentemente, sempre sorrindo, mas para Jesus, os verdadeiramente abençoados são aqueles humildes, os que choram pelo pecado, e é para esses que ele promete o reino de Deus. Então, que possamos viver essas verdades no nosso dia a dia, que a gente reconheça a nossa total dependência de Deus em todas as situações e que nós permitamos que Ele molde o nosso coração. Que também a gente possa
chorar pelas injustiças e pelos pecados que nós vemos, mas que tenhamos sempre a certeza de que um dia isso vai ter fim. Um dia vai chegar um consolo que vem do Senhor para nós. Então, se essa palavra aqui fez sentido para você, tocou seu coração, né? Que você possa curtir, que você possa compartilhar esse conteúdo e que a gente possa continuar caminhando juntos aqui, rumo a sermos mais parecidos com Cristo e rumo a amarmos mais a palavra de Deus. Esse é o intuito de tudo isso. Que amemos mais a palavra de Deus e nos aprofundemos mais nela. Essa é uma mensagem do meu coração, da minha casa, para o seu coração, aí para sua casa, e que nós nos vejamos numa próxima oportunidade. Eu agradeço a sua audiência até aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, e nós nos vemos. Muito obrigado.